Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 18 de março de 2025. Vamos a partir de agora então, gente, com os nossos destaques do programa de hoje. Números do IBCBR apontam alta da economia do país em 2025, uma alta que foi impulsionada principalmente pelo setor agropecuário. As vendas de carro também estão em alta. O crescimento do setor, de acordo com números de emplacamentos em fevereiro, chegou a 12%. Porto de Paranaguá completa 90 anos de operações e celebra a data com números que mostram um crescimento expressivo em 2024, também com o anúncio de mais investimentos em infraestrutura para este 2025. Um alerta da OMS, a Organização Mundial de Saúde: cortes de recursos que eram repassados pelos Estados Unidos deixam sob ameaça milhares de vidas que dependem de ajuda humanitária. E ainda, as belezas e surpresas dos balões que deixam mais coloridos os céus ao redor de Boituva, no interior de São Paulo. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. Este ano de 2025, de acordo com números do IBCBR, foi de alta, de avanços para a economia brasileira. Exatamente isso, o Índice de Atividade Econômica, medido pelo Banco Central, que sempre traz uma prévia do PIB no país, aponta que a alta na atividade em janeiro, por exemplo, para o IBCBR atingiu 0,9%. Fez subir, assim, os acumulados dos últimos 12 meses para 3,8%, com expectativa de safra recorde de grãos, milho e soja para a próxima safra. O setor agropecuário contribuiu para fazer subir ainda mais o índice apresentado agora pelo Banco Central. E as vendas de veículos no mês passado subiram também, aproximadamente 12% no país. Aproximadamente 120 mil foram licenciados no mês de fevereiro. O número de vendas financiadas de veículos novos ou usados chegou a 564 mil no mês passado. Foi uma alta de 7,3% em relação ao registrado no mesmo mês em 2024. Em comparação a janeiro, o resultado manteve a estabilidade. E não foram somente os carros leves que registraram alta nas vendas. Os caminhões e ônibus também tiveram aumento. A produção de automóveis cresceu 10% no mês passado, se comparada a fevereiro do ano de 2024. O Porto de Paranaguá completou 90 anos. Na festa, teve destaque o movimento recorde alcançado no ano passado e a referência internacional na qual o Porto já há algumas décadas vem se transformando. A Fragata Liberal, há 46 anos em operação na costa brasileira, com pesado armamento de defesa naval e considerada a ponta de lança da Marinha do Brasil, atracou em Paranaguá. Foi uma homenagem da Marinha do Brasil pelos 90 anos de operações do Porto de Paranaguá. Teve discurso do almirante. O bom funcionamento das instalações portuárias e marítimas são fundamentais para o crescimento social e econômico do nosso país. Teve vivas com os sinais dos marinheiros. E em dia de festa pelo aniversário do Porto, o governador do Paraná também apareceu. Participou da solenidade de lançamento do selo dos Correios, Portos 90 anos. O selo do Correio Portos 90 anos. Isso fecha ou coroa essa gestão do governador junto do secretário Sandro e a gestão da Portos do Paraná para que a gente consiga avançar cada vez mais. Teve lançamento de um livro que conta a história desses 90 anos. Parabéns a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que esse porto possa continuar sendo esse pulmão do estado do Paraná, esse exemplo para o nosso país. Depois, o governador destacou o movimento de 66 milhões de toneladas de carga, o maior da história do porto em 2024. Foi eleito por 5 vezes consecutiva o porto mais eficiente do Brasil, que por 6 vezes foi convidado pela ONU, o único porto no mundo, 6 vezes consecutivo também convidado pela ONU, para falar sobre sustentabilidade, sendo uma referência nessa área e batendo todos os recordes. Falou também sobre investimentos, a construção do Moegão, que tornará mais ágil o transbordo de cargas dos vagões de trem para as grandes embarcações e que já tem 30% das obras executados.
é uma nova estrutura que poderá ampliar em até 60% a capacidade de operações ferroviárias no porto. Também tem inovação à vista no sistema de navegação. A novidade já começou a ser instalada nas boias de sinalização. Vai garantir, via satélite, mais precisão de posicionamento a quem está nos navios. É tecnologia de segurança. E nesse aniversário de 90 anos foi feito também o anúncio de mais um investimento de R$1 bilhão para a construção do Pier in T, no novo terminal, que trará tecnologia, mais conforto e agilidade às operações. É o maior investimento da história nos últimos meio século aqui do Porto de Paranaguá, onde serão 4 berços, sendo que 2 será feito pela iniciativa privada nas novas concessões que nós vamos fazer agora em abril, e os outros 2 berços, um investimento de R$1 bilhão do governo do estado. Hoje também estamos anunciando aqui para Paranaguá investimento nas ruas que dão acesso ao porto, nas avenidas, todas serão reconstruídas em concreto para dar durabilidade, segurança e eficiência, mais de R$40 milhões. E nós vamos encaminhar a partir de hoje para que a gente possa então estabelecer contratação, licitação e iniciar também as obras nesse ano. A Organização Mundial da Saúde trouxe neste começo de semana um alerta aos Estados Unidos. Os cortes de recursos feitos pelo presidente Trump são uma ameaça à vida de milhares de pessoas. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente americano Donald Trump decidiu congelar quase todos os programas de ajuda ao desenvolvimento, incluindo aqueles destinados a melhorar a saúde global. Nesta segunda, a OMS pediu que Washington reconsidere essa iniciativa que ameaça a vida de milhões de pessoas. Os Estados Unidos também têm a responsabilidade de garantir que, se retirarem o financiamento direto para os países, isso seja feito de forma ordenada e humana, permitindo que eles encontrem fontes alternativas de financiamento. Pedimos que Washington reconsidere seu apoio à saúde global, que não apenas salva vidas ao redor do mundo, mas também torna os Estados Unidos mais seguros ao impedir que surtos se espalhem. It also makes the US safer by preventing outbreaks from spreading internationally. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizou que a mudança ameaça a luta contra uma longa lista de doenças, como AIDS e tuberculose. Os cortes repentinos no financiamento dos Estados Unidos também afetam os esforços para erradicar a poliomielite, monitorar o surgimento de doenças como a gripe aviária e responder a surtos de doenças e crises humanitárias. Em relação às vacinas, Tedros ressaltou que a rede global de sarampo e rubéola da OMS, composta por mais de 700 laboratórios e financiada exclusivamente pelos Estados Unidos, enfrenta um fechamento iminente. Washington é tradicionalmente o maior doador internacional na área de saúde. Dias difíceis para a OMS com esses recursos represados, mas já foi pior. Há 5 anos, imagens de ruas vazias, de pessoas com máscaras, hospitais de campanha em construção rodavam o mundo. Era o início da pandemia de Covid-19. O primeiro caso no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro de 2020. Mais de 39 milhões de brasileiros foram infectados. 715 mil pessoas morreram aqui no país. Foi um período de dor e marcado também pela força daqueles que tanto dedicam a vida ao próximo. Há 5 anos, o mundo se viu diante de um desafio sem precedentes: a pandemia de Covid-19. Em meio a essa tragédia, o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, se destacou como o primeiro a diagnosticar a doença na capital paranaense, tornando-se um símbolo de resistência e esperança. A pandemia trouxe à tona não somente desafios, mas muitas histórias de amor, solidariedade e resiliência. Profissionais da saúde viraram heróis, enfrentando medos e exaustão para salvar vidas. A cidade de Curitiba, assim como todo mundo, aprendeu a valorizar cada momento, cada sorriso e cada respiração. A história da pandemia em Curitiba é marcada pelo heroísmo e dedicação dos profissionais de saúde. Entre eles, a nutricionista Maria Inês, que realizava os desejos dos pacientes da UTI Covid do hospital. Os desejos vinham assim: quando eu puder me alimentar, quando eu puder voltar a comer, eu quero um bolinho de chocolate, ou eu quero um pudim. Eu acho que o nutrir, ele
ele é mais do que nós imaginamos, né? Então é você devolver memórias afetivas, é você devolver a vida. Outro exemplo de coragem é a doutora Cassiana, que mesmo grávida, trabalhou incansavelmente no pronto atendimento durante os momentos mais críticos da pandemia. Sua história é um testemunho do amor à medicina e à vida. Até mandei um texto para minha família na época, falando assim, se acontecer alguma coisa comigo, a Isa sobreviver e acontecer alguma coisa comigo, ela vai saber que a mãe dela escolheu fazer a diferença para o bem coletivo, né? Quando eu me formei médica, era essa a proposta, era fazer a diferença para quem precisasse. Quando pergunto sobre um paciente que marcou o atendimento durante a pandemia, ela lembra emocionada do João, que enfrentou um caso extremamente agressivo de Covid-19. Ele estava com muito medo, né, de ser entubado, a doença dele estava grave. E eu lembro que eu falei, a gente não tem mais para onde ir, João. A gente precisa te colocar no ventilador. Ele agarrou a minha mão, ele falou, mas você promete que eu vou sobreviver? Eu falei, você vai acordar. Você vai sobreviver. Isso é uma promessa. E começa a virar questão de honra, né? Enquanto a doutora contava a história do João, a equipe do hospital e a nossa produção preparavam uma surpresa para ela. Eu lembro que eu cheguei na UTI e eu pensei, vai ser comigo essa intubação, né? Então, a gente precisava da frieza de fazer o trabalho como médica, mas era impossível não se emocionar com essas ligações, com esses apertos de mão, né? Então, ele saindo, ele indo pro quarto, ele indo de alta, vitória, né? E quando ela menos espera, o reencontro. É emocionante, né? Dá até tremor na mão. Não foi fácil, mas você cumpriu o que você me prometeu. O abraço entre paciente e médica é carregado de gratidão e alívio. Um momento que simboliza a vitória sobre a adversidade. Queria entubar, né? Na primeira noite, acho que na UTI eu não autorizei, porque eu tive que autorizar, né? Daí os médicos olharam pra mim e falaram, então, tá, se você entubar, você tem 20% de chance de voltar. Se você não entubar, você não tem 0. E daí eu falei, então me dá o telefone aqui que eu vou me despedir da minha mãe, né? E daí foi isso. Daí a doutora falou pra mim, fica tranquilo que eu vou te trazer de volta. O encontro entre Cassiana e João é mais do que um reencontro entre o médico e paciente. É um símbolo da luta coletiva contra a Covid-19 e da força que emerge em tempos de crise. Conseguimos fazer a diferença, não só eu como pessoa, como toda a equipe de saúde, mas parabéns a todos que sobreviveram, porque a gente fez a nossa parte, mas vocês fizeram a de vocês. Eu estava até contando ali fora que é bem isso, né? Quando eu acordei, eu não falava, eu não me mexia, eu não enxergava. Dormi rezando naquela noite e eu achava que eu estava cego, mas era o meu olho que estava inchado, aquelas fotos todas. No outro dia, o meu olho abriu e minha mão esquerda mexeu, né? E daí eu olhei pro respirador, para todo aquele equipamento, e pensei assim, agora não levou, não leva mais, né? Enfim, eu sabia que eu tinha tido uma oportunidade que não era de todo mundo. Então, baixa a cabeça e vamos fazer o que tem que fazer, né? E hoje eu tenho prioridades muito definidas, assim, que é viver com a minha mulher, construir minha família e viver com os meus pais o máximo que eu puder. 5 anos se passaram, mas as lições aprendidas e as vidas tocadas permanecem. A luta continua, mas a esperança permanece viva, assim como as histórias de superação que nos inspiram a seguir em frente. Obrigado pelo meu ter vindo. Abraço bom, hein? Muitas emoções, né? Neste reencontro que acabamos de ver na reportagem. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O Pauta Aberta já está de volta para este segundo bloco. A você aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia, muito obrigado também pelo carinho da sua audiência.
A gente abre esse bloco mais uma vez, como sempre, né, falando de previsão do tempo. Nessa última terça de verão, as temperaturas ficaram mais amenas no sul e no sudeste do país. A chuva também continuou em muitas regiões, como no Rio, em Mato Grosso e Minas Gerais. Amanhã nós continuamos com a atuação da ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. Ela continua estimulando nuvens carregadas entre o Maranhão e Rio Grande do Norte, enquanto temos o VECAM, que é um sistema em altos níveis da atmosfera que também ajuda a formar as nuvens carregadas. Além disso, temos também a circulação de ventos em baixos níveis da atmosfera, além do calor e umidade. A condição é para chuva em todos os estados do Norte e do Nordeste. Uma nova regra para trabalho aos domingos e feriados vai passar a valer ainda este ano, a partir do dia 1º de julho. Está numa portaria do Ministério do Trabalho e Emprego e prevê a regulamentação das atividades nos setores de comércio e serviços, como supermercados, farmácias e lojas em geral. Com a nova regra, diversas categorias passam a exigir negociações entre empregadores e representantes dos trabalhadores. Caso contrário, as empresas terão que pagar os benefícios previstos em lei para quem trabalha os domingos e feriados. A portaria anterior permitia a diversas categorias o trabalho nessas datas sem acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que a nova norma fez foi revogar essa exceção. As empresas que operarem nesses dias o farão com o dever de pagamento em dobro ou compensação de jornada, não mais podendo considerá-los dias úteis ao trabalho. Para que não precisem pagar o dia dobrado, somente mediante negociação coletiva com sindicatos de trabalhadores, esclarece Lucas Lobo, advogado. As empresas que não se adequarem à nova portaria e não pagarem em dobro ou não compensarem a jornada poderão ser multadas e autuadas pela fiscalização trabalhista. O governo do Rio de Janeiro anunciou que as obras da estação Gávea do metrô serão retomadas na semana que vem, após estarem paralisadas desde 2015, devido a indícios de superfaturamento. A previsão é de que a construção seja concluída até junho do ano que vem. A estação Gávea faz parte da linha 4 do metrô, que conecta a Barra da Tijuca a Ipanema. Localizada no subsolo do estacionamento da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a estação terá 2 acessos, um na Avenida Padre Leonel Franca, em frente à universidade, e o outro na Rua Marquês de São Vicente, ao lado do ginásio da PUC. Em novembro de 2023, o governo estadual anunciou um acordo para concluir as obras da estação, com a concessionária Metrô Rio ficando responsável pelos R$600 milhões necessários para a finalização, em troca da extensão da concessão por mais 10 anos. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Olá, Marília Cheste, bem-vinda! Olá, Odilon. A Serasa retomou pela segunda vez o atendimento telefônico para consumidores que desejam negociar dívidas com descontos que podem chegar até 99%. A partir desta terça-feira, os consumidores com dívidas em todo o Brasil poderão novamente contar com atendimento via 0800 da Serasa. Até sábado, atendentes estarão disponíveis das 9 da manhã às 8 da noite para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo completo de negociação pelo telefone 0800 591 5161. Na última edição, o canal registrou mais de 44 milhões de ligações, demonstrando a importância do serviço para os consumidores. No Paraná, já foram mais de 1.500 chamadas pelo 0800. A Caixa Econômica Federal iniciou os pagamentos de março do Bolsa Família 2025. Os primeiros a receber serão os beneficiários com o número de identificação social com o final 1. O dinheiro será disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo de R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família. Os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, partiram da Estação Espacial Internacional hoje em uma cápsula da SpaceX para uma viagem de volta à Terra após 9 meses no espaço, em uma missão que estava programada para durar apenas uma semana. A viagem de retorno à Terra terá aproximadamente 17 horas de duração, com aterrissagem prevista para as 19 horas desta terça-feira na costa da Flórida. A NASA transmitiu ao vivo as imagens do fechamento da escotilha e o desatracamento da nave e hoje volta a exibir as imagens da missão quando a nave iniciar a manobra de entrada na atmosfera terrestre. Eu volto com você, Odilon.
Você já andou de balão? Boituva, no interior de São Paulo, mais uma vez se destacou com o tradicional passeio de balões, registrado em belas imagens por um drone. A cidade, conhecida pelo balonismo e pelo paraquedismo, atrai turistas, aventureiros em busca de experiências únicas. Quem passa, por exemplo, pela rodovia Castelo Branco, pode se surpreender ao ver o céu assim, tomado por balões coloridos. E, eventualmente, até paraquedistas aparecem descendo rumo ao Centro Nacional de Paraquedismo. A cidade já se consolidou, como referência no turismo de aventura e proporciona a muita gente momentos inesquecíveis, tanto aos que participam quanto àqueles que apenas chegam perto de Boituva para admirar aí esse espetáculo do balonismo, tomando conta, aí tantas cores tomando conta dos céus no interior de São Paulo. Muito legal essa atração. Um agito também para a cidade de Boituva, no interior do estado. Pauta Aberta desta terça-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. A qualquer momento, em nossos boletins, a gente te atualiza informações aqui do nosso departamento de jornalismo. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite e a gente se vê.